Como é apropriado, a história do estoicismo começa em infortúnio. Em um fatídico dia do fim do século IV a.C., o comerciante fenício Zenão levantou âncora e partiu pelo Mediterrâneo com um carregamento de tintura púrpura tíria. Apreciado pelos ricos e pela realeza, cujas roupas eram tingidas de púrpura, esse pigmento raro era diligentemente extraído do sangue de caramujos marinhos por escravizados e desidratado ao sol, até que, nas palavras de um historiador da antiguidade, valesse como prata. A família de Zenão comercializava um dos bens mais valiosos do mundo antigo e, como acontece a muitos empreendedores, seu negócio vivia ameaçado. Ninguém sabe as causas do naufrágio. Foi uma tempestade? Piratas? Erro humano? Faz diferença? Zenão perdeu tudo, navio e carga, numa época em que não havia seguros nem capital de risco. Era uma fortuna irrecuperável. Ainda assim, o mercador desafortunado mais tarde exultaria a própria perda ao afirmar: "Tive uma viagem próspera quando o naufrágio ocorreu." Pois foi o naufrágio que levou Zenão a Atenas, a caminho da criação do que se tornaria a filosofia estoica. Como nas histórias sobre as origens de todos os profetas, há relatos conflitantes a respeito do início da vida de Zenão, e seu naufrágio não é exceção. Uma das versões afirma que Zenão já estava em Atenas quando soube da perda de sua carga e disse: "Muito bem, Fortuna, por me conduzir dessa forma à filosofia." Outras contam que Zenão já vendera a carga na cidade de Atenas quando enveredou em busca da filosofia. Também é bem possível que ele tenha sido enviado até lá por seus pais, para fugir da terrível guerra entre os sucessores de Alexandre, o Grande, que devastava sua terra natal. De fato, algumas fontes da antiguidade indicam que ele possuía propriedades e investimentos marítimos que valiam milhões à época de sua chegada a Atenas. Há ainda registros mostrando que Zenão chegou em 312 a.C., aos 22 anos, o mesmo ano em que sua terra natal foi destruída e o rei foi morto pelas tropas invasoras. De todas as possíveis origens para a filosofia da resiliência e do autocontrole, assim como da indiferença ao sofrimento e ao infortúnio, uma tragédia inesperada é a que soa mais verdadeira. Tendo ou não destruído financeiramente Zenão e sua família. Um naufrágio poderia muito bem conduzir Zenão a uma vida comum de comerciante em terra firme, ou, despojando-o de sua família, poderia tê-lo levado ao alcoolismo ou à miséria. Mas, em vez disso, o problema se tornou útil. Foi um chamado ao qual ele decidiu atender, que o instigou a uma nova vida e a um novo jeito de ser. Essa capacidade de adaptação era um atributo oportuno à sobrevivência naquela época. O mundo da infância de Zenão era de caos. Em 333 a.C., um ano após seu nascimento, em Cítio, uma cidade grega na ilha de Chipre, Alexandre o Grande libertou o país após 2 anos de domínio persa. A partir daí, o lar de Zenão tornou-se uma valiosa peça de xadrez nesse tabuleiro de impérios fraturados, trocando de mãos diversas vezes. Seu pai, Minaseas, foi forçado a navegar, literalmente, em meio a esse caos, já que o negócio da família o levava a atravessar os mares. Provavelmente houve bloqueios a romper, subornos a pagar e linhas inimigas a evitar enquanto viajava de Chipre a Sidon, de Sidon a Tiro, de Tiro a Pireu, a grande cidade portuária nos arredores de Atenas, e então percorrer o mesmo caminho na volta para casa. Ainda assim, parece ter sido um pai amoroso, que fazia questão de levar vários escritos para o filho, inclusive aquele sobre Sócrates. É possível que nunca tenha havido dúvidas de que Zenão participaria dos negócios da família e acompanharia o pai pelo mar, negociando o pigmento fenício, sonhando com aventuras e riqueza. Conta-se que ele era alto e esguio, e que sua compleição escura e o porte lhe renderam a alcunha de vinha do Egito. Já mais velho, ele seria descrito como flácido, de pernas grossas e fraco, características que lhe causaram certa timidez e falta de jeito, conforme envelhecia e se adaptava à vida em terra firme.
Apesar das incertezas a respeito das condições da chegada de Zenão a Atenas, sabemos como era a cidade quando ele aportou lá. Atenas era um centro comercial efervescente com 21.000 cidadãos, quase a metade deles de estrangeiros residentes e uma quantidade chocante de escravizados que chegavam à casa das centenas de milhares. A cidade inteira era dedicada aos negócios, dominada por uma elite letrada, cujo sucesso e educação lhe permitiam ter tempo de explorar e debater ideias sobre as quais discutimos até hoje. Era um terreno fértil para o despertar que ocorreria a Zenão. De fato, sabemos inclusive o local exato em que ocorreu esse despertar, um lugar surpreendentemente moderno, uma livraria. Certo dia, durante uma pausa no agito das negociações comerciais, Zenão percorria os títulos em uma livraria, procurando por algo para ler, quando descobriu que uma palestra estava agendada para aquele dia. Ao tomar um assento, ouviu o livreiro fazer a leitura de um compilado de trabalhos sobre Sócrates, o filósofo que havia sido executado em Atenas um século antes e cujos ensinamentos o pai de Zenão lhe apresentara durante a infância. Em uma de suas viagens anteriores ao naufrágio, talvez inspirado por um percurso similar feito por Sócrates, Zenão consultou um oráculo para saber como aproveitar melhor a vida. O oráculo respondeu: "Para aproveitar melhor a vida, você deve conversar com os mortos." Ali, naquela livraria, quem sabe a mesma que seu pai frequentara anos antes, enquanto ouvia as palavras de Sócrates serem recitadas e ganharem vida, ele deve ter percebido que estava fazendo exatamente o que o oráculo havia aconselhado. Afinal, os livros são isso, não são? Uma forma de adquirir conhecimento por meio daqueles que não estão mais entre nós. Enquanto o livreiro lia o segundo tomo de Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, de Xenofonte, Zenão escutava os ensinamentos de Sócrates da maneira que foram realizados naquelas mesmas ruas havia apenas algumas gerações. O trecho que mais o afetou foi Hércules na Encruzilhada, a história de um herói diante de escolhas. Nesse mito, Hércules é forçado a escolher entre duas donzelas, uma representando a virtude e a outra o vício. A primeira, uma vida virtuosa de trabalho duro, a segunda, uma vida de preguiça. Você deve acostumar seu corpo a ser o servo de sua mente e treiná-lo com labuta e suor, seriam as palavras da personagem da virtude. E então Zenão ouviu o vício oferecer uma alternativa bem diferente. "Espere um pouco", gritou ela. "Não enxerga quão longo e difícil é o caminho até a felicidade que ela descreve? Venha comigo pelo caminho fácil." O caminho se bifurca na floresta, ou melhor dizendo, em uma livraria em Atenas. O estoico escolhe o caminho difícil. Aproximando-se do livreiro, Zenão fez a pergunta que mudaria sua vida. Onde posso encontrar um homem como ele? Ou seja, onde posso encontrar meu próprio Sócrates? Onde posso encontrar um mestre que me tutele em meus estudos, assim como fez Xenofonte com esse sábio filósofo? Quem pode me ajudar em minha escolha? Se por um lado o infortúnio de Zenão fora sofrer aquele terrível naufrágio, sua sorte mais que o recompensou ao conduzi-lo àquela livraria, pois Creites, um célebre filósofo ateniense, por coincidência estava passando ali perto naquele momento. O livreiro simplesmente ergueu a mão e apontou. Alguns dirão que foi o destino. Os estoicos que viriam depois certamente diriam isso. O herói sofrera uma grande perda e, por causa disso, cruzou um limiar para encontrar seu verdadeiro mestre. Ao mesmo tempo, foi a escolha feita por Zenão: ir à livraria após sua enorme perda, sentar-se e escutar o livreiro, e o mais importante, não se contentar em deixar por isso mesmo as palavras que ouvira lá. Não, ele queria mais. Exigia mais respostas, exigia que lhe ensinassem mais, e foi a partir desse impulso que o estoicismo seria formado. Crates de Tebas, assim como Zenão, era membro de uma família rica e herdeiro de grande fortuna. Por Diógenes Laércio, sabemos que, após assistir a uma apresentação de Téléfo, a história do rei Téléfo,
filho de Hércules ferido por Aquiles, Crates abriu mão de seu dinheiro e se mudou para Atenas com o intuito de estudar filosofia. Lá, ele ficou conhecido como o abridor de portas, escreveu Diógenes, o homem a quem se abrem todas as portas, daqueles ávidos para aprender com o grande filósofo. Como diz o antigo ditado zen, quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Crates era exatamente o que Zenão precisava. Uma das primeiras lições de Crates buscava curar Zenão de seu complexo em relação à própria aparência. Percebendo que seu pupilo se preocupava demais com o status social, Crates lhe deu a tarefa de carregar uma pesada panela de sopa de lentilha pela cidade. Zenão tentou cumprir furtivamente o que lhe fora pedido, escolhendo vielas para evitar ser avistado em meio à sua tarefa humilhante. Após rastreá-lo, Crates quebrou a panela com seu cajado, derramando a sopa sobre Zenão. O pupilo tremia de constrangimento e tentou escapar. Por que fugir, meu pequeno fenício? Crates riu. Nada de terrível lhe aconteceu. Ser ansioso, inseguro ou ter aprendido coisas erradas no início da vida não impede ninguém de alcançar algo grandioso, desde que haja coragem e mentores para ajudar na mudança. Pela influência benigna, porém firme, de Crates, Zenão superou seus complexos e se tornou aquilo a que fora destinado. Ao deixar os tempos de comerciante para trás, Zenão escolheu um novo estilo de vida que balanceava estudo e reflexão com as necessidades de um mundo controlado pelo comércio, pelas conquistas e pela tecnologia. Para Zenão, o propósito da filosofia, da virtude, era encontrar o curso suave da vida, alcançar o estágio em que tudo o que fazemos esteja em harmonia com o espírito individual e a vontade daquele que governa o universo. Para os gregos, cada um de nós tem um daimon, um guia interno ou um propósito que nos conecta à natureza universal. Segundo Zenão, são felizes aqueles que na vida mantêm a natureza individual e universal em consonância, e aqueles que não vivem dessa maneira não o são. Em um esforço para alcançar essa harmonia, Zenão viveu uma vida simples, não muito diferente daquela de seu rival Epicuro, que fundou uma escola poucos anos antes de Zenão iniciar sua trajetória. Sua dieta consistia basicamente em pão, mel e às vezes uma taça de vinho. Ele morava com outras pessoas e raramente contratava lacaios. Mesmo quando estava doente, recusava as tentativas de amparo e as mudanças em sua parca dieta. Ele acreditava, diria um estoico da fase imperial, que alguém que um dia tenha experimentado a gastronomia gourmet a desejaria o tempo todo, visto que o prazer associado à bebida e comida cria em nós o desejo por mais comida e bebida. Partidário de uma vida simples, Zenão se mantinha retraído, dando preferência ao círculo de amigos próximos e não a aglomerações sociais, tendo inclusive se tornado famoso por escapulir de uma festa promovida pelo rei Antígono e por recusar convites de visita à corte do rei. Ele concluía com rapidez seus argumentos e balançava a cabeça para os floreios retóricos desnecessários. Também era inteligente e divertido, e criou o hábito de pedir dinheiro a desconhecidos para dissuadir os outros de lhe fazerem o mesmo pedido. Não há indicadores de que a comodidade e a riqueza do início de sua vida o tenham acostumado mal ou deturpado seu senso de conforto. Ao contrário, perdê-lo lhe provou que dinheiro não era para ser apreciado e também importava muito pouco. Quando se descrevia alguém sóbrio, frugal e disciplinado, tornou-se quase proverbial em Atenas dizer: ele é mais moderado do que Zenão, o filósofo. Após seus estudos com Crates e o filósofo megárico Estilpo, Zenão passou também a ensinar, na ágora em si, de maneira apropriada a um ex-comerciante. Lá, em meio às lojas onde as pessoas compravam e vendiam seus artigos, Zenão debatia sobre o real valor das coisas. No que era literalmente um mercado de ideias, ele oferecia algo que acreditava ser vital. Uma filosofia de vida engajada que poderia ajudar as pessoas a encontrar paz em meio a um mundo muitas vezes turbulento. Dos 3 modos de vida, o contemplativo, o prático e o racional, escreveu Diógenes, os estoicos afirmam que o último deve ser escolhido, pois um ser racional é criado pela natureza intencionalmente para se voltar à contemplação e à ação. Zenão aprendeu a ser um tipo de instrutor criativo, promovendo a sua mercadoria do momento, suas ideias, junto a vários outros comerciantes. Em um jantar com um homem conhecido por comer tanto e tão rápido a ponto de deixar quase nada para seus convidados,
Zenão pegou uma travessa inteira de peixe e fingiu que a comeria sozinho. Vendo o olhar de espanto do anfitrião, o filósofo disse: "Pois pense, como sofrem aqueles que vivem com você, já que não consegue suportar minha gula nem por um único dia." Quando um jovem estudante atraiu admiradores demais, Zenão ordenou que rapasse a cabeça para mantê-los afastados. Em outra ocasião, um estudante rico e bonito de Rhodes implorou pelos ensinamentos de Zenão, sem dúvida fazendo o filósofo lembrar-se de si mesmo naquela idade. E ele lhe indicou que se sentasse em um banco empoeirado, sabendo que o jovem sujaria as roupas. Mais tarde mandou-o andar entre os pedintes da cidade, de forma bem similar à que Crates ordenou que carregasse a sopa de lentilha pela cidade. Mas, ao contrário de Zenão, que suportou as humilhações e aprendeu com elas, o estudante simplesmente foi embora. Zenão acreditava que a presunção era o principal obstáculo à aprendizagem, e nesse caso ele provou estar certo. Zenão acabaria se mudando para o que ficou conhecido como Stoa Poikile, literalmente pórtico pintado. Erigido no século V a.C., as ruínas ainda estão visíveis após 2.500 anos. O pórtico pintado era o local onde Zenão e seus discípulos se reuniam para debater. Apesar de seus seguidores terem sido chamados, por um breve período, de zenonianos, é um sinal importante da humildade de Zenão e da universalidade de seus ensinamentos que a escola que ele fundou não leve seu nome. Em vez disso, nós a conhecemos hoje como estoicismo, uma homenagem à sua origem peculiar. Também não é interessante que os antigos estoicos tenham escolhido um pórtico como referência a lar? Não foi um campanário, um palco ou uma sala de leitura sem janelas. Foi uma estrutura convidativa e acessível, um lugar para contemplação, reflexão e, principalmente, amizade e debates. Dizia-se que Zenão tinha pouca paciência para lidar com preguiçosos e egocêntricos em seu pórtico. Ele queria que seus estudantes fossem atentos e observadores, e todos os que foram até ele com uma noção exagerada do próprio valor, logo a deixaram de lado ou foram mandados embora. Mas, para aqueles que estavam prontos e dispostos, o pórtico era um local para aprender e ser ensinado. Infelizmente, nenhum dos seus trabalhos sobreviveu até os dias atuais, nem mesmo a sua obra mais importante, República, que refutava magistralmente os argumentos da obra homônima de Platão. O que conhecemos desse texto nos chegou em resumos feitos por quem o leu. A partir deles, aprendemos que os estoicos antigos tinham uma clara disposição utópica. Muito desse aspecto seria descartado mais tarde pelos estoicos posteriores, mais pragmáticos, mas a visão inicial de Zenão deu uma tônica que ainda hoje soa verdadeira, em particular que devemos considerar todos os homens pertencentes a uma única comunidade e unidade política, e ter um modo de vida uno e uma ordem una, como um rebanho que em uma mesma pastagem se alimenta em conjunto e compartilha um campo comunitário. Zenão também escreveu célebres ensaios sobre educação, natureza humana, dever, emoções, leis, logos e até um com o provocante título de Problemas Homéricos. Do que poderia tratar do universo? Não seria incrível ler recordações de Crates de Zenão? Infelizmente, tudo o que sobrou desses escritos foram fragmentos ou citações ocasionais. Esses retalhos, mesmo assim, bastam para nos trazer muitos ensinamentos. O objetivo da vida é viver em harmonia com a natureza. É o que afirmam que ele escreveu em Da Natureza Humana. Isto é, viver de acordo com a virtude, pois a natureza nos conduz à virtude. É também creditada a Zenão a expressão que diz haver um motivo para nascermos com duas orelhas e somente uma boca. Supostamente, ele também disse que não havia nada mais inconveniente que uma pessoa arrogante, o que era ainda pior se a pessoa fosse jovem. Melhor tropeçar com os pés do que com a língua, disse uma vez. Ele também foi o primeiro a professar as 4 virtudes do estoicismo: coragem, temperança, justiça e sabedoria. Considerava tais qualidades inseparáveis, porém distintas e diferentes umas das outras. Não sabemos onde ou quando Zenão registrou primeiro os 4 pilares, mas podemos sentir seu impacto, pois eles aparecem nas obras e decisões de quase todos os estoicos que surgiram após ele. Ao contrário de muitos profetas, Zenão foi respeitado e admirado na sua própria época. Não houve qualquer perseguição, nenhum ressentimento de autoridades. Ainda em vida, deram-lhe as chaves da cidade de Atenas e dedicaram-lhe uma coroa de ouro e uma estátua de bronze.
Apesar da grande adoração que Atenas dedicava a ele e da adoração que ele lhe dedicava em troca, Zenão sabia que o lar importava. Após doar dinheiro para a restauração de algumas importantes termas de Atenas, ele solicitou especificamente que Dicítio fosse inscrito após seu nome nas construções. Ele podia ser um cidadão do mundo, um expatriado que amava Atenas, sua cidade adotiva, na qual viveria por meio século, mas não queria que ninguém esquecesse de onde viera. Mesmo com todos os seus ditos espirituosos, a única coisa com que Zenão realmente se importava, aquilo que ele tentou ensinar, era a verdade. Percepção, disse ele, erguendo as mãos e esticando os dedos, é algo como isto, ou seja, algo grande e vasto. Fechando um pouco os dedos, ele diria, assentimento, ou seja, começar a formar um conceito sobre algo é como isto. Então cerraria a mão em um punho e declara que aquilo é a compreensão. Finalmente, envolvendo o punho com a outra mão, ele chamaria tal combinação de conhecimento. Essa combinação final, segundo ele, era alcançada apenas pelos sábios. Em seus estudos com professores como Crates e em suas conversas com os mortos, aquele encontro ao acaso com os ensinamentos de Sócrates previsto pelo oráculo, Zenão dançava com a sabedoria. Ele a explorou na ágora com seus alunos. Refletiu profundamente sobre ela em longas caminhadas e a colocou à prova em debates. Sua jornada rumo à sabedoria foi demorada, cerca de 50 anos desde o naufrágio até sua morte. Não foi definida apenas por uma única epifania ou descoberta, mas por muito trabalho. Ele pavimentou cada centímetro de seu caminho até ela, por anos de estudo e prática, assim como todos nós deveríamos fazer. O bem-estar se concretiza em pequenos passos, diria ele olhando para trás, mas não é nada pequeno. Como ocorre com muitos filósofos, relatos sobre a morte de Zenão desafiam a nossa credulidade, mas também nos ensinam uma lição. Certo dia, aos 72 anos, ao deixar o pórtico, ele tropeçou e quebrou um dedo de forma dolorosa. Estatelado no chão, pareceu ter decidido que o incidente era um sinal de que havia chegado a sua hora. Socando o chão, ele citou uma frase de Timóteo, um músico e poeta do século anterior. Venho por iniciativa própria. Por que me chamar? Então Zenão prendeu a respiração até partir desta vida.